Você já sentiu aquele arrepio na espinha quando percebe que vários olhares estão voltados para você, mesmo quando não está fazendo nada para chamar atenção? Como se algo invisível em você atraísse as pessoas como um ímã espiritual. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,16. Este versículo revela uma profunda verdade sobre sua existência. Quando você carrega uma energia diferente, uma vibração mais elevada, não é coincidência que as pessoas notem sua presença. O que parece perda é preparação. O que agora parece solidão será testemunho. Há algo em você que vai além do que os olhos podem ver. Uma frequência espiritual que ressoa com o universo e impacta todos ao seu redor, mesmo quando você não percebe. Esta sensação de ser observado nas ruas, lojas, restaurantes ou qualquer ambiente não é um acaso. É propósito divino manifestando-se através da sua energia. Deus não permite nada sem razão, e essa capacidade magnética que atrai olhares estranhos é um sinal do seu chamado espiritual. Talvez você se sinta desconfortável com essa atenção inexplicável. Talvez se pergunte por que tantas pessoas parecem notar sua presença sem motivo aparente. Não é coincidência, é propósito. Você foi designado para brilhar em meio à escuridão. E mesmo que hoje isso possa parecer um fardo ou uma estranheza, quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você já sentiu aquele arrepio na espinha quando percebe que vários olhares estão voltados para você, mesmo quando não está fazendo nada para chamar atenção? Como se algo invisível em você atraísse as pessoas como um ímã espiritual? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,16. Este versículo revela uma profunda verdade sobre sua existência. Quando você carrega uma energia diferente, uma vibração mais elevada, não é coincidência que as pessoas notem sua presença. O que parece perda é preparação. O que agora parece solidão será testemunho. Há algo em você que vai além do que os olhos podem ver. Uma frequência espiritual que ressoa com o universo e impacta todos ao seu redor, mesmo quando você não percebe. Esta sensação de ser observado nas ruas, lojas, restaurantes ou qualquer ambiente não é um acaso. É propósito divino manifestando-se através da sua energia. Deus não permite nada sem razão, e essa capacidade magnética que atrai olhares estranhos é um sinal do seu chamado espiritual. Talvez você se sinta desconfortável com essa atenção inexplicável. Talvez se pergunte por que tantas pessoas parecem notar sua presença sem motivo aparente. Não é coincidência, é propósito. Você foi designado para brilhar em meio à escuridão, e mesmo que hoje isso possa parecer um fardo ou uma estranheza, quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A luz que não pode ser escondida. Desde tempos bíblicos, pessoas com chamado divino experimentaram essa sensação de serem diferentes. Moisés, ao descer do Monte Sinai, não percebia que seu rosto resplandecia depois de ter estado na presença de Deus, mas todos ao seu redor podiam ver aquela luz sobrenatural que emanava dele. Em Êxodo 34, 29 a 30, lemos: E aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, com as 2 tábuas do testemunho em sua mão, sim. Quando descia do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que Deus falara com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e temeram chegar-se a ele. Essa experiência de Moisés nos ensina algo profundo sobre o que acontece quando você desenvolve intimidade com o divino. Mesmo sem perceber, você começa a irradiar algo que os outros podem ver e sentir. Sua presença carrega uma energia que transborda para além de suas palavras ou ações conscientes. Não é coincidência, é propósito.
aquela senhora que te observa no supermercado, aquela criança que sorri para você no parque, aquele estranho que parece procurar algo em seus olhos quando cruza seu caminho. Eles estão conectando-se com algo que transcende o mundo físico. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,18: Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Este versículo nos revela que quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais começamos a refletir sua natureza. Essa transformação não é apenas interna, ela se manifesta externamente e afeta as pessoas ao nosso redor. Quando você sente que está sendo observado sem motivo aparente, lembre-se, o que parece perda é preparação. Esses momentos de atenção inexplicável são sinais de que você está carregando algo especial, algo que as pessoas percebem mesmo sem compreender. E enquanto o mundo busca explicações para essa sensação, você pode reconhecer isso como parte do seu chamado espiritual. A energia que transcende o visível. Na verdade, essa capacidade de atrair olhares está profundamente relacionada com as leis espirituais da vibração e atração. O rei Davi entendeu bem este princípio quando escreveu no Salmo 34:5: Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Há algo transformador no olhar direcionado a alguém que vive em comunhão com o divino. Uma troca energética acontece, mesmo que por breves segundos. Quando você caminhou pela rua e subitamente percebeu que várias pessoas estavam observando você, não era apenas curiosidade casual. Era uma resposta instintiva a algo que sua alma carrega. As frequências mais baixas naturalmente são atraídas pelas mais elevadas. É como uma lei universal inescapável. As pessoas que vibram em patamares de maior densidade energética sentem-se inexplicavelmente atraídas por quem carrega luz. Muitas vezes, não compreendem o que estão sentindo, mas algo dentro delas reconhece a centelha divina que você carrega. O profeta Isaías profetizou sobre este fenômeno espiritual quando escreveu: As nações se dirigirão à tua luz, e os reis ao resplendor da tua aurora. Isaías 63. Em escala menor, é exatamente isso que você experimenta no dia a dia. Os olhares se voltam para você como mariposas em direção à luz, não porque você está fazendo algo extraordinário, mas porque sua mera presença emana algo diferente. Não é coincidência, é propósito. Imagina um copo de água cristalina em meio a vários copos de água turva. O olhar naturalmente seria atraído para o que é mais claro, mais puro, mais vibrante. Da mesma forma, quando sua energia espiritual está alinhada com frequências mais elevadas, você se torna esse ponto de luz que naturalmente atrai atenção. As almas humanas, mesmo as que não têm consciência disso, são programadas para reconhecer a verdade, a pureza e a luz. É por isso que você atrai tantos olhares sem fazer absolutamente nada para isso. Você já percebeu como certos ambientes parecem mudar quando você entra neles? Como se sua presença alterasse a atmosfera de um lugar. Isso não é imaginação. Provérbios 4:18 diz: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sua energia impacta o entorno, mesmo quando você não percebe. O que agora parece solidão será testemunho. Essas experiências de ser notado, de atrair atenção sem esforço, são preparações para um propósito maior. Os olhares como confirmação do chamado. José, filho de Jacó, atraía olhares onde quer que estivesse. Na casa de seu pai, seus irmãos o observavam com inveja. Na casa de Potifar, era notado tanto pelo senhor da casa quanto pela esposa dele. Na prisão, o carcereiro fixava sua atenção nele.
No palácio de Faraó, todos os olhos se voltavam para ele. Por quê? Porque ele carregava um chamado divino que era perceptível, mesmo antes de ser manifestado completamente. Essa é uma dinâmica espiritual poderosa que se repete na vida de quem tem um propósito singular. Antes mesmo que você cumpra seu chamado, antes que você entre plenamente na sua missão, seu espírito já carrega os sinais daquilo para o qual foi escolhido. E as pessoas percebem isso. Deus não permite nada sem razão. Esses olhares curiosos, admirados ou até mesmo hostis são confirmações de que há algo diferente em você. O rei Davi, antes mesmo de ser ungido, já atraía atenção. Quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir um novo rei, ele passou por todos os filhos até que Davi chegou. O texto em 1 Samuel 16:12 diz: Então mandou buscá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este é ele. O que Samuel viu não era apenas a aparência física de Davi, mas a presença de Deus sobre ele. Essa mesma presença é o que faz com que as pessoas se sintam compelidas a olhar para você hoje. Lembre-se sempre: o que parece perda é preparação. Esses momentos de exposição, quando você se sente observado e talvez até desconfortável com isso, são parte da sua jornada. Você está sendo preparado para se posicionar diante de multidões, para influenciar vidas, para ser um instrumento de transformação. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Esther, uma jovem judia comum, de repente se viu sendo observada e escolhida entre centenas de mulheres para se tornar rainha da Pérsia. O texto bíblico diz que Esther alcançava graça aos olhos de todos quantos a viam. Esther 2:15. Essa capacidade de atrair olhares e favor não era coincidência, era parte essencial do propósito de Deus para usá-la na salvação de todo um povo. Da mesma forma, sua capacidade de atrair atenção hoje pode estar conectada com o propósito que Deus tem para você amanhã. Crianças e animais, os detectores puros de energia. Você já notou como bebês e crianças pequenas olham para você de maneira diferente? Como seus olhinhos parecem fixar-se em você com uma intensidade quase sobrenatural? Ou como cachorros e gatos tendem a se aproximar de você mesmo, quando normalmente são arredios com estranhos? Isso não é coincidência, é propósito. Jesus falou sobre a pureza espiritual das crianças quando disse: Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10:14. As crianças, especialmente os bebês, ainda mantêm uma conexão mais direta com o reino espiritual. Elas não desenvolveram ainda os filtros e as barreiras que a maioria dos adultos constrói com o tempo. Por isso, são capazes de perceber energias e presenças espirituais com muito mais clareza. Quando um bebê olha fixamente para você, ou quando uma criança sorri sem motivo aparente ao te ver, está respondendo à vibração espiritual que você carrega. Eles podem ver além das aparências, além das máscaras sociais. Enxergam a luz que emana da sua alma. Se você frequentemente atrai a atenção de crianças, isso é um poderoso indicativo de que sua energia está alinhada com frequências mais elevadas. Da mesma forma, os animais são extremamente sensíveis às energias espirituais. Em Números 22, temos a famosa história da jumenta de Balaão, que conseguiu ver o anjo do Senhor muito antes que seu dono o percebesse. Os animais operam por intuição e instinto, não por lógica ou preconceitos. Quando eles se sentem atraídos por você, estão respondendo à sua frequência energética. Não é coincidência, é propósito. Esses olhares inocentes de crianças e animais são confirmações preciosas de que você carrega algo especial. Eles reconhecem a luz em você mesmo
quando os adultos não conseguem nomear o que estão sentindo. O que agora parece solidão será testemunho. Esses momentos aparentemente insignificantes são pedras fundamentais no seu caminho espiritual. Desconforto e inveja. A reação das trevas à luz. Nem todas as reações à sua energia serão positivas. Assim como José experimentou a inveja de seus irmãos, você pode perceber que algumas pessoas reagem com desconforto, estranhamento ou até hostilidade à sua presença. Jesus advertiu sobre isso quando disse: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim." João 15:18. Quando sua luz brilha intensamente, ela inevitavelmente expõe a escuridão ao redor. Algumas pessoas sentem-se desconfortáveis perto de você, não porque há algo errado com você, mas porque sua presença funciona como um espelho que reflete aspectos que elas prefeririam manter ocultos, mesmo de si mesmas. Em João 13:20 lemos: "Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras." Este princípio espiritual explica por que algumas pessoas podem olhar para você com desconfiança ou afastar-se sem motivo aparente. Sua presença, sua energia, sua vibração trazem à tona coisas que estavam escondidas. Isso não significa que você deva diminuir sua luz ou tentar passar despercebido. Pelo contrário, é uma confirmação de que você está no caminho certo. Jesus disse: "Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo da cama. Pelo contrário, coloca-a no velador, para que os que entram vejam a luz." Lucas 8:16. Quando você atrai olhares desconfiados ou até hostis, lembre-se, o que parece perda é preparação. Essas experiências estão fortalecendo você, preparando-o para permanecer firme em sua verdade, mesmo diante de oposição. Deus não permite nada sem razão. Esses momentos desconfortáveis são tão importantes para a sua jornada quanto os momentos de admiração e aceitação. Daniel, no Antigo Testamento, atraía olhares de inveja dos demais governadores da Babilônia. Eles o observavam constantemente, buscando falhas, tentando encontrar motivos para acusá-lo. Por quê? Porque a excelência de seu espírito o distinguia. Daniel 6:3 diz: "Daniel se distinguia entre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino." Da mesma forma, quando você percebe olhares de inveja, curiosidade excessiva ou até mesmo ressentimento, isso pode ser um sinal de que você está se destacando espiritualmente. Não é coincidência, é propósito. Essas reações adversas são, paradoxalmente, confirmações do seu valor e do seu chamado. O peso e a glória de ser diferente. Carregar uma energia diferente, uma vibração mais elevada, traz consigo tanto privilégios quanto responsabilidades. Pode ser exaustivo sentir-se constantemente observado, ser frequentemente abordado por estranhos que sentem algo em você, ou perceber que suas emoções afetam drasticamente os ambientes por onde passa. O próprio Jesus buscava momentos de solitude para recarregar-se. Marcos 1:35 nos diz: "Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava." Ele compreendia a necessidade de equilibrar o constante dispêndio de energia espiritual com momentos de recarga e renovação. Se você frequentemente sente-se esgotado após interações sociais, se percebe que absorve facilmente as emoções dos outros, ou se nota que precisa de mais tempo sozinho do que a maioria das pessoas, isso não é uma fraqueza. É uma consequência natural de carregar uma energia mais intensa e elevada. É importante que você aprenda a estabelecer limites saudáveis e a cultivar práticas que renovem sua energia espiritual. Isaías 40:31 promete: "Mas os que esperam no Senhor
renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta renovação é essencial para quem carrega um chamado espiritual especial. Os momentos de isolamento, que podem parecer solidão, são na verdade oportunidades para reconexão com a fonte da sua energia. O que agora parece solidão será testemunho. Esses períodos em que você se sente diferente, talvez até isolado por sua sensibilidade única, estão te preparando para um propósito maior. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você compreenderá que cada olhar curioso, cada sensação de ser diferente, cada momento de desconforto por atrair atenção involuntariamente, tudo fazia parte do seu processo de refinamento. Davi passou anos no deserto antes de assumir seu trono. José passou pelo poço e pela prisão antes de governar o Egito. Esther passou por meses de preparação antes de se apresentar ao rei. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar seu povo. Essa é a jornada de quem carrega um propósito diferenciado. Não é coincidência, é propósito. O cuidado espiritual necessário. Quando você carrega uma energia espiritual elevada, precisa aprender a protegê-la e a nutri-la. É como ter um fogo sagrado que precisa ser mantido aceso, mas controlado. Provérbios 4:23 nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Esta advertência é especialmente importante para quem atrai constantemente olhares e atenção por sua energia. O mundo espiritual é real, e assim como sua luz atrai admiração e curiosidade positiva, também pode atrair forças negativas que buscarão diminuir ou corromper sua vibração. Jesus ensinou seus discípulos a orar: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. Esta parte da oração do Pai Nosso é um reconhecimento da necessidade de proteção espiritual constante. Quando você percebe que é frequentemente observado, que sua presença causa reações intensas nas pessoas, isso é um sinal de que sua energia está tendo impacto no mundo espiritual ao seu redor. Aprenda a criar rotinas de purificação e proteção energética. A oração, a meditação na palavra, o jejum, a comunhão com outros crentes, todas essas são práticas que o ajudarão a manter sua energia limpa e protegida. Salmo 91:1 promete: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse habitar é uma prática contínua, não um evento ocasional. Não é coincidência, é propósito. Sua sensibilidade aumentada, sua capacidade de perceber quando está sendo observado, sua consciência das energias ao seu redor, tudo isso faz parte do seu equipamento espiritual. São ferramentas que Deus lhe deu para cumprir sua missão. Deus não permite nada sem razão. Até mesmo o desconforto de sentir-se constantemente notado tem um propósito no seu desenvolvimento espiritual. O apóstolo Paulo entendeu bem isso quando escreveu: porque trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. 2 Coríntios 4:10. Há um paradoxo sagrado aqui. Quanto mais consciente você se torna da sua natureza espiritual, mais exposto se sente, mas também mais protegido está na presença divina. Um dom com propósito divino. Ao final, compreenda que essa capacidade de atrair olhares, de impactar ambientes com sua mera presença, de provocar reações intensas nas pessoas ao seu redor, não é apenas uma curiosidade. É um dom com propósito divino. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5:13-14. Ambas as metáforas falam de substâncias que transformam o meio onde estão presentes. O sal transforma pelo contato, preserva o que tocaria.
A luz transforma pela presença, revela o que estava oculto. Da mesma forma, sua energia espiritual elevada tem o poder de transformar situações e pessoas, muitas vezes, sem que você precise fazer ou dizer coisa alguma. Sua mera presença já é ministério. Quando você entra em uma sala e as pessoas olham, quando caminha pela rua e atrai atenção, quando conversa com alguém e percebe que está tendo um impacto além das palavras trocadas, tudo isso são manifestações do seu chamado. Não é coincidência, é propósito. Em Atos 5:15, lemos que as pessoas traziam os enfermos para as ruas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. Imagina o nível de energia espiritual necessário para que até mesmo a sombra de alguém tivesse poder de cura. Este é o potencial que existe em você quando sua energia está completamente alinhada com o propósito divino. O que agora parece solidão será testemunho. Os momentos em que você se sentiu diferente, quando percebeu que atraía a atenção sem esforço, quando notou que sua presença alterava a atmosfera, todos esses momentos estavam te preparando para um impacto maior. Deus não permite nada sem razão. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O profeta Jeremias ouviu de Deus: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. Da mesma forma, esse chamado que você carrega, essa luz que atrai olhares, essa energia que impacta os outros, tudo isso foi designado para você antes mesmo do seu nascimento. Não se esconda, não diminua sua luz. Compreenda o privilégio e a responsabilidade que é carregar uma energia diferenciada. Abraça o seu chamado, cultive sua vibração, proteja sua sensibilidade e lembre-se sempre: quando as pessoas olham para você sem motivo aparente, isso não é coincidência, é propósito. E um dia, esse propósito será revelado em toda a sua glória. O significado espiritual do motivo pelo qual as pessoas olham para você na rua. A transformação interior que atrai olhares exteriores. Você já se perguntou por quê, mesmo nos momentos em que tenta passar despercebido, ainda assim atrai olhares? Essa experiência vai muito além de coincidências ou acasos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João 3:14 a 15. Este versículo nos revela uma verdade profunda. Quando você é espiritualmente elevado, naturalmente atrai os olhares daqueles ao seu redor. Não é coincidência, é propósito. Sua presença se torna um ponto de referência espiritual no deserto deste mundo. O que acontece internamente em você não permanece oculto, mas se manifesta para quem tem olhos para ver. Quando passamos por processos de transformação espiritual, algo em nossa essência muda. E essa mudança é perceptível mesmo para quem não entende o que está sentindo. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos de refinamento espiritual, frequentemente experimentados na solidão, estão moldando em você uma presença que não pode ser ignorada. Pense em uma vela acesa em um quarto escuro. Ela não precisa fazer nada além de existir para atrair todos os olhares. Da mesma forma, quando você permite que Deus trabalhe internamente em seu ser, moldando seu caráter, purificando seus motivos, elevando sua consciência espiritual, você se torna essa luz. E é impossível não olhar para a luz quando se está imerso na escuridão. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O despertar da consciência e seu efeito magnético. O processo de despertar espiritual não é apenas uma jornada interna. Ele altera sua frequência vibratória de maneiras que transcendem o entendimento racional. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará.
Efésios 5:14. Este chamado ao despertar espiritual traz consigo uma iluminação que, literalmente, faz você brilhar no meio da multidão. Quando uma pessoa começa a despertar para realidades espirituais mais profundas, quando ela começa a questionar os padrões automáticos da existência e buscar um propósito maior, algo acontece no campo energético ao seu redor. É como se cada célula do seu corpo começasse a vibrar em uma frequência diferente. Sua presença se torna um catalisador para os outros, mesmo quando você não está consciente disso. Imagine-se caminhando pela rua, completamente absorto em seus pensamentos, e de repente percebe que várias pessoas estão olhando para você. Não é porque suas roupas são diferentes, ou porque você está se comportando de forma estranha. É porque seu despertar espiritual criou um campo de energia que os outros podem sentir inconscientemente. Deus não permite nada sem razão. Esses olhares são sinais de que sua transformação interna está afetando o mundo ao seu redor. No livro de Daniel, encontramos a história de 3 jovens hebreus que se recusaram a se curvar perante a estátua do rei Nabucodonosor. O texto diz que eles foram jogados na fornalha ardente, mas o fogo não os consumiu. Pelo contrário, o rei olhou e viu 4 figuras andando no meio do fogo. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Daniel 3:25. Esses jovens despertados espiritualmente não apenas sobreviveram ao fogo, atraíram a presença divina de forma tão tangível que até mesmo um rei pagão teve que reconhecer. Da mesma forma, quando você desperta espiritualmente, começa a atrair não apenas os olhares das pessoas, mas também a presença divina de forma mais intensa. É como se seu campo energético se tornasse um ponto de encontro entre o céu e a terra. Não é coincidência, é propósito. O que agora parece solidão será testemunho. A frequência do amor incondicional como ímã divino. Das muitas frequências espirituais que podemos emanar, o amor incondicional é a mais poderosa e magnética. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13:35. Jesus não disse que os outros reconheceriam seus discípulos pela sabedoria, pelos milagres ou pela eloquência, mas pelo amor. Este é o grande diferencial que faz as pessoas olharem. Quando você começa a cultivar genuinamente o amor, como frequência dominante em sua vida, algo extraordinário acontece. Seu campo energético se expande dramaticamente. O amor verdadeiro, aquele que não busca retorno, que não julga, que aceita o outro como ele é. Esse amor cria uma assinatura energética que é instantaneamente reconhecida por todos os seres vivos, mesmo que inconscientemente. Pense nos grandes mestres espirituais da humanidade. O que eles tinham em comum? Uma capacidade extraordinária de amar sem condições. Madre Teresa de Calcutá atraía olhares por onde passava. Pessoas de todas as classes e religiões sentiam algo ao estar perto dela. Não era sua aparência física, nem suas palavras, mas a frequência de amor que ela emanava. Da mesma forma, quando você cultiva o amor incondicional em seu coração, começa a emanar uma frequência que toca as pessoas profundamente. Elas olham para você na rua não porque estão julgando sua aparência, mas porque algo em você reverbera com o mais profundo anseio de suas almas. O que parece perda é preparação. Cada vez que você escolhe o amor em situações difíceis, cada vez que perdoa quem lhe feriu, cada vez que oferece compaixão em vez de julgamento, você está elevando sua frequência vibratória. O apóstolo Paulo entendeu profundamente esta verdade quando escreveu: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. 1 Coríntios 13:1. Ele compreendeu que todas as habilidades espirituais, todo conhecimento e toda fé são vazios sem a frequência do amor. É essa frequência que torna a sua presença magnética, que faz com que mesmo estranhos sintam algo quando você passa.
Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Quando você se torna um canal do amor divino, inevitavelmente atrai olhares, porque esse amor é a resposta para a maior carência da humanidade. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O silêncio interior que fala mais alto que palavras. Em um mundo constantemente imerso em ruído, físico, mental e emocional, aqueles que cultivam o silêncio interior se destacam sem sequer tentar. Parai, e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmo 46, 10. Este versículo nos revela um princípio espiritual profundo. Na quietude é que reconhecemos a presença divina de forma mais intensa. Quando você cultiva uma mente tranquila, quando aprende a silenciar o diálogo interno incessante, quando consegue permanecer centrado mesmo em meio ao caos, algo em sua presença muda drasticamente. Você começa a irradiar paz. E em um mundo onde a ansiedade é epidêmica, onde as mentes estão constantemente agitadas, essa paz se torna um farol. As pessoas olham para você na rua porque sentem essa quietude. Não conseguem nomear o que estão sentindo, mas algo em você toca uma corda profunda em seus corações. O anseio por paz, por tranquilidade, por um momento de respiro em meio à correria da vida moderna. O que agora parece solidão será testemunho. Porque os momentos que você passa em silêncio interior, muitas vezes sentindo-se isolado em sua prática, estão construindo em você uma presença que fala sem palavras. João Batista passou anos no deserto antes de iniciar seu ministério. Jesus frequentemente se retirava para lugares isolados para orar. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian antes de seu encontro com a sarça ardente. Esses períodos de isolamento e silêncio não eram coincidências ou perdas de tempo, eram preparações essenciais que moldaram suas presenças de maneiras únicas. Da mesma forma, quando você cultiva o silêncio interior, quando aprende a aquietar sua mente e a ouvir a voz suave de Deus, está desenvolvendo uma qualidade de presença que será imediatamente percebida pelos outros. É como se você trouxesse consigo um campo de paz que afeta todos ao seu redor. Não é coincidência, é propósito. O profeta Elias aprendeu esta verdade de forma poderosa quando esperava ouvir a voz de Deus. Ele experimentou um vento forte, um terremoto e um fogo, mas Deus não estava em nenhum desses fenômenos grandiosos. Em vez disso, a presença divina se manifestou em uma voz mansa e delicada. 1 Reis 19:12. Da mesma forma, sua presença silenciosa, centrada e pacífica fala mais alto que muitas palavras ou ações chamativas. Deus não permite nada sem razão. Os olhares que você atrai ao caminhar tranquilamente pela vida são testemunhos do poder do silêncio interior. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A autenticidade que rompe máscaras sociais. Em uma sociedade onde a maioria das pessoas vive escondida atrás de máscaras sociais, a autenticidade se torna uma qualidade rara e magnética. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. Paulo não estava falando apenas de aceitar uma doutrina, mas de viver autenticamente sua verdade, sem vergonha ou pretensão. Quando você encontra coragem para ser quem realmente é, para expressar seus dons únicos sem medo de julgamento, para viver de acordo com suas convicções mais profundas, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente, algo poderoso acontece. Você começa a emanar uma frequência de autenticidade que rompe as barreiras do conformismo social. Pense em como é refrescante e atraente encontrar alguém genuíno em um mundo de aparências. Alguém que não está tentando impressionar, não está competindo, não está fingindo ser o que não é.
Essa pessoa inevitavelmente atrai olhares e atenção, não porque está buscando destaque, mas justamente pelo contrário, porque abandonou a necessidade de aprovação externa. O rei Davi, com todos os seus erros e acertos, era um homem segundo o coração de Deus, precisamente por sua autenticidade. Ele dançava descontroladamente diante da arca, expressava suas emoções sem filtro em seus salmos, confessava seus pecados com extrema honestidade. Essa autenticidade fazia dele um ímã para o favor divino e para a admiração humana. Quando você abandona o jogo das aparências e começa a viver em harmonia com sua verdadeira essência, com o propósito para o qual foi criado, sua presença se torna eletrizante. As pessoas olham para você na rua, nos eventos sociais, nos ambientes de trabalho, porque sentem, mesmo sem compreender, que estão diante de alguém que rompeu as amarras da normalidade imposta. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos em que você se sentiu estranho por ser diferente, aquelas situações em que foi ridicularizado por não seguir o rebanho, às vezes em que pagou o preço por permanecer fiel a seus valores. Tudo isso estava te preparando para emanar uma autenticidade que atrai olhares por onde passa. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Sua autenticidade não é apenas para seu benefício pessoal, mas para servir como inspiração para outros que ainda lutam para encontrar coragem de ser quem realmente são. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A gratidão como portal para frequências elevadas. Poucas práticas espirituais têm o poder de elevar sua vibração tão rapidamente quanto a gratidão genuína. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira Epístola aos Tessalonicenses 5:18. Este versículo não é apenas uma recomendação moral, é uma chave para acessar frequências vibratórias superiores. Quando você cultiva um estado constante de gratidão, mesmo em meio a circunstâncias desafiadoras, algo extraordinário acontece com seu campo energético. A gratidão elimina a densidade da reclamação, do vitimismo e da negatividade. Em seu lugar, emerge uma leveza, uma abertura, uma receptividade que altera completamente como você é percebido pelos outros. Uma pessoa grata emana uma frequência que é instantaneamente reconhecível, mesmo que de forma inconsciente. É como se carregasse consigo uma aura de contentamento e paz que se torna um ímã para aqueles que estão cansados de viver em estados perpétuos de insatisfação. É por isso que as pessoas olham para você quando passa. Elas sentem essa qualidade rara de alguém que encontrou o segredo da contentamento. O apóstolo Paulo havia descoberto este segredo quando escreveu: "Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei viver na penúria e na abundância. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece." Filipenses 4:11-13. Esta capacidade de permanecer grato independentemente das circunstâncias externas é uma qualidade que, inevitavelmente, atrai atenção. Uma história interessante vem de Ana, mãe de Samuel. Antes de conceber seu filho, ela vivia em amargura por causa de sua esterilidade e das provocações de Penina, a outra esposa de seu marido. Mas houve um momento de transformação quando, após orar no templo e receber uma palavra do sacerdote Eli, o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1:28. Ela ainda não havia recebido a resposta de sua oração, mas já estava grata. Já havia mudado sua frequência vibracional. E o texto nos conta que foi conhecida por seu marido naquela mesma noite. Seu novo estado energético a tornou magnética. Da mesma forma, quando você cultivar a gratidão como estado constante de ser, não apenas em momentos especiais,
mas como uma postura diante da vida, sua presença se tornará um oásis para aqueles que estão sedentos de significado e contentamento. Eles olharão para você, sentindo algo diferente, mas não sabendo nomear o que é. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos difíceis em que você escolheu permanecer grato, em vez de amargurado, estavam elevando sua frequência vibratória a níveis que agora atraem olhares por onde você passa. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O perdão como libertador de energia estagnada. Uma das práticas espirituais mais poderosas para elevar sua frequência vibratória é o perdão genuíno. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Marcos 11:25. Este versículo não é apenas uma instrução moral, é uma chave para a libertação de energia estagnada em seu ser. Quando guardamos ressentimentos, mágoas não resolvidas ou ódio contra alguém, criamos bloqueios energéticos dentro de nós. É como se parte de nossa força vital ficasse presa, amarrada a essas experiências dolorosas do passado. O perdão verdadeiro, aquele que acontece no coração, não apenas nas palavras, dissolve esses bloqueios e libera uma quantidade extraordinária de energia que antes estava sendo desperdiçada. Esta liberação energética é imediatamente percebida pelos outros, mesmo que não compreendam o que estão sentindo. As pessoas olham para você na rua porque sentem uma qualidade de liberdade em sua presença, uma leveza que contrasta com o peso dos ressentimentos que muitos carregam. Sua energia flui livremente, não está congestionada por mágoas antigas. José, filho de Jacó, é um exemplo extraordinário desse princípio. Depois de ter sido vendido como escravo por seus próprios irmãos, de ter sido falsamente acusado e preso, ele teve a oportunidade de se vingar, quando seus irmãos vieram à sua presença muitos anos depois. Em vez disso, ele escolheu o perdão completo, dizendo: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Gênesis 50:20. Esta capacidade de transformar o mal em bem, através do perdão, liberou tanta energia positiva que fez de José um dos governantes mais poderosos e respeitados da história do Egito. Da mesma forma, quando você pratica o perdão genuíno, não apenas como um conceito abstrato, mas como uma decisão diária de libertar aqueles que o feriram, sua energia muda dramaticamente. Você deixa de gastar força vital alimentando mágoas e passa a direcioná-la para propósitos construtivos. Isso cria um campo energético ao seu redor que é sensivelmente diferente da maioria das pessoas, que carregam o peso de ressentimentos não resolvidos. O que parece perda é preparação. Aquelas situações dolorosas que você experimentou, aquelas traições que partiriam seu coração, quando transformadas através do perdão, elas se tornam fontes de uma energia poderosa que faz com que os outros se sintam inexplicavelmente atraídos por sua presença. Não é coincidência, é propósito. Jesus demonstrou o poder transformador do perdão quando, pregado na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. No momento de sua maior dor física, ele não permitiu que seu coração fosse contaminado pelo ressentimento. Essa escolha liberou tanta energia espiritual que, ao longo dos séculos, bilhões de pessoas têm sido atraídas por sua presença, mesmo sem tê-lo visto fisicamente. Deus não permite nada sem razão. Seus sofrimentos passados, quando transformados pelo poder do perdão, tornam-se pontes para uma comunhão mais profunda com os outros e com o divino. É por isso que as pessoas olham para você quando passa. Elas sentem, mesmo sem compreender, que estão na presença de alguém que conhece o segredo da verdadeira libertação. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido.
o chamado celestial que transpira através da pele. Há algo sobre carregar um chamado divino que não pode ser escondido, mesmo quando você deseja passar despercebido. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Este versículo revela uma verdade poderosa. A presença ativa de Deus em sua vida cria uma diferença perceptível. Cada pessoa nasce com um propósito único, um chamado celestial específico que ninguém mais pode cumprir. Quando você começa a despertando para esse chamado, quando começa a alinhar sua vida com o propósito para o qual foi criado, algo muda em sua presença. É como se carregasse uma assinatura energética que anuncia: esta pessoa está em missão. Pense em Moisés descendo do Monte Sinai após 40 dias na presença de Deus. Seu rosto brilhava tanto que teve que usar um véu para não ofuscar as pessoas. Embora você possa não experimentar este fenômeno de forma tão literal, há um brilho espiritual que se manifesta quando você está conectado com seu propósito divino. Jeremias experimentou isto quando Deus lhe disse: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. Havia um chamado sobre sua vida antes mesmo de seu nascimento, e esse chamado se manifestava em sua presença, em sua energia, em sua forma de ser no mundo. Quando você começa a despertar para seu propósito divino, quando começa a dar passos em direção ao chamado celestial sobre sua vida, sua frequência vibratória muda. As pessoas sentem isso. Elas olham para você na rua, nas reuniões sociais, nos ambientes de trabalho, porque sentem que estão diante de alguém que não está apenas vivendo por viver, mas que está cumprindo uma missão. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos de confusão sobre seu caminho, aqueles períodos de questionamento sobre seu propósito, as noites escuras da alma em que você se sentia perdido, tudo isso fazia parte do seu processo de despertar para seu chamado celestial. E agora, mesmo que você ainda não compreenda completamente esse chamado, os outros já conseguem sentir algo diferente em você. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Os olhares curiosos, as perguntas sobre o que você faz, o interesse que desperta mesmo em estranhos, tudo isso são confirmações de que você está começando a vibrar em harmonia com seu propósito divino. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A coragem de ser contracultural em um mundo de conformismo. Em uma era onde a pressão para se conformar é mais intensa do que nunca, ter a coragem de viver segundo convicções próprias torna-se uma qualidade extraordinariamente magnética. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Este versículo não é apenas uma sugestão, é um chamado a uma forma radical de viver que inevitavelmente atrai atenção. Quando você tem a coragem de questionar paradigmas estabelecidos, de rejeitar valores tóxicos promovidos pela cultura dominante, de viver segundo princípios eternos, em vez de tendências passageiras, sua presença se torna um desafio silencioso para aqueles que têm medo de se posicionar. Não é preciso ser confrontador ou agressivo. Sua própria existência autêntica já é uma forma de resistência. Os 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, atraíram a atenção de todo um império quando se recusaram a se curvar perante a estátua de ouro. Eles não fizeram discursos inflamados, não organizaram protestos, simplesmente permaneceram de pé quando todos os outros se curvaram. E essa postura silenciosa, mas firme, fez com que o próprio rei os notasse entre milhares de pessoas. Da mesma forma, quando você escolhe viver segundo valores contraculturais,
integridade em um mundo de atalhos éticos, generosidade em uma cultura de acumulação, humildade em tempos de autopromoção excessiva, simplicidade voluntária em uma sociedade consumista, sua presença se destaca. As pessoas olham para você porque você representa algo que, no fundo, elas anseiam, mas têm medo de buscar. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos em que você foi ridicularizado por suas convicções, em que pagou o preço por não seguir a multidão, em que sentiu o desconforto de ser estranho, em ambientes onde todos pareciam se encaixar perfeitamente. Tudo isso estava forjando em você uma presença que agora não pode ser ignorada. Daniel manteve o hábito de orar 3 vezes ao dia, mesmo quando isso foi proibido por decreto real. Ele não fez disso um espetáculo, não buscou o martírio, simplesmente permaneceu fiel às suas práticas espirituais. E essa fidelidade silenciosa eventualmente atraiu não apenas os olhares invejosos de seus inimigos, mas também o respeito de reis e a proteção divina na cova dos leões. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. A coragem que você demonstra ao viver segundo suas convicções mais profundas, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente cultural, cria um campo de inspiração ao seu redor. As pessoas sentem isso e, mesmo sem perceber conscientemente, são atraídas por essa autenticidade corajosa. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A sensibilidade espiritual que percebe além do véu. Algumas pessoas possuem uma sensibilidade espiritual aguçada que lhes permite perceber realidades que estão além do véu material. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, 1. Este versículo fala sobre a capacidade de perceber e interagir com realidades espirituais, mesmo quando elas não são evidentes aos sentidos físicos. Quando você desenvolve essa sensibilidade, quando aprende a perceber energias, intenções e presenças espirituais, algo muda em sua forma de estar no mundo. Você se torna mais consciente, mais presente, mais atento aos detalhes que a maioria das pessoas ignora. E essa qualidade de presença atenta é imediatamente percebida pelos outros. Eliseu, o profeta, tinha essa sensibilidade espiritual tão desenvolvida que conseguia ouvir planos de guerra sendo feitos em câmaras secretas de reinos inimigos. Quando seu servo ficou amedrontado ao ver que estavam cercados por um exército hostil, Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. 2 Reis 6:17. E o jovem viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Da mesma forma, quando você cultiva essa sensibilidade às realidades espirituais, torna-se capaz de perceber o que está acontecendo em níveis mais profundos. Você capta nuances energéticas em conversas, sente a atmosfera de ambientes, percebe intenções ocultas. E essa capacidade altera sua presença de uma forma que atrai olhares. As pessoas sentem, mesmo sem compreender, que você está vendo mais do que elas. Essa sensibilidade espiritual aguçada frequentemente vem acompanhada de dons intuitivos. Você sabe coisas sem saber como sabe. Tem insights que parecem vir do nada. Sente-se guiado em direções que só posteriormente fazem sentido. E quando você segue essas intuições, quando confia nessas percepções sutis, sua vida adquire uma qualidade de fluidez e sincronicidade que é magneticamente atraente. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos em que você foi chamado de estranho por perceber coisas que os outros não conseguiam ver, aquelas vezes em que sentiu como se estivesse vivendo em um mundo diferente das pessoas ao seu redor. Tudo isso estava desenvolvendo em você uma sensibilidade espiritual que agora faz parte integral de quem você é. José, o filho de Jacó,
Tinha o dom da interpretação de sonhos, uma forma de sensibilidade espiritual que lhe permitia perceber mensagens divinas, codificadas em imagens oníricas. Inicialmente, isso lhe trouxe problemas. Seus irmãos o odiavam por causa de seus sonhos e de sua capacidade interpretativa. Mas, eventualmente, essa mesma sensibilidade o elevou à posição de segundo homem mais poderoso do Egito. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Sua sensibilidade espiritual aguçada, sua capacidade de perceber além do véu material, não é um fardo a ser carregado, mas um dom a ser desenvolvido. É parte essencial de seu equipamento para cumprir seu propósito divino. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A integração do chamado na vida cotidiana. Ao final dessa jornada de autocompreensão, surge uma pergunta crucial. Como integrar esse chamado espiritual, essa energia elevada, essa sensibilidade aguçada, na vida cotidiana? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Mateus 5,16. Este versículo nos dá uma diretriz clara. Nossa luz espiritual deve ser visível, mas deve apontar para além de nós mesmos. A integração autêntica do chamado espiritual na vida cotidiana acontece quando você compreende que não precisa separar o espiritual do mundano. Cada interação, cada tarefa, cada relacionamento se torna uma oportunidade para manifestar a presença divina através de você. Não é necessário usar roupas especiais, adotar uma linguagem peculiar ou isolar-se em uma comunidade separada. A verdadeira espiritualidade se manifesta na forma como você está presente em cada momento. José, que se tornou governador do Egito, não deixou de ser o homem espiritual que era quando assumiu responsabilidades administrativas. Daniel não abandonou suas práticas devocionais quando se tornou conselheiro de reis. Esther não perdeu sua identidade quando entrou para a corte real. Eles integraram seu chamado espiritual em suas funções seculares, transformando-as em plataformas para manifestar a presença divina. Da mesma forma, quando você aprende a integrar seu chamado em cada aspecto da vida cotidiana, no trabalho, nas relações familiares, nas atividades sociais, nos momentos de lazer, sua presença adquire uma qualidade de integridade e autenticidade que é imediatamente percebida. As pessoas olham para você porque sentem que não há divisão interna, não há fragmentação, há apenas presença total. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos em que você lutou para conciliar suas aspirações espirituais com as demandas práticas da vida, aqueles períodos em que se sentiu dividido entre servir a Deus e viver no mundo. Tudo isso fazia parte do seu processo de integração. E agora, mesmo que ainda esteja aprendendo a navegar nesse equilíbrio, os outros já conseguem sentir uma qualidade diferente em sua presença. Paulo, o apóstolo, fazia tendas para sustentar-se enquanto espalhava o Evangelho. Ele não via contradição entre trabalho manual e ministério espiritual. Para ele, tudo era a expressão de um mesmo chamado. Essa integração dava a ele uma autenticidade que impactava profundamente tanto judeus quanto gentios, tanto escravos quanto livres, tanto homens quanto mulheres. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Sua jornada de integração entre o chamado espiritual e a vida cotidiana é parte essencial do testemunho que você oferece ao mundo. Não por palavras grandiosas, mas pela forma como habita cada momento com consciência e intencionalidade. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. O reconhecimento do seu valor verdadeiro. Um dos aspectos mais transformadores da jornada espiritual é o despertar para seu valor intrínseco como filho ou filha de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus,
E de fato, somos filhos de Deus. 1 João 3:1. Este versículo revela uma verdade fundamental. Seu valor não vem do que você faz, do que possui, ou do que os outros pensam sobre você. Vem da sua identidade espiritual. Quando você começa a internalizar essa verdade, quando realmente começa a viver a partir desse lugar de valor intrínseco, algo muda radicalmente em sua presença. Você deixa de lado a necessidade desesperada de aprovação, abandona os jogos de comparação, liberta-se da tirania das expectativas alheias. E essa liberdade cria um campo de autenticidade ao seu redor que é magneticamente atraente. O rei Davi compreendeu isso quando escreveu: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, versículo 14. Ele sabia que seu valor vinha de ser criação divina, não de suas conquistas como guerreiro, músico ou rei. Da mesma forma, quando você reconhece e abraça seu valor intrínseco como criação única de Deus, deixa de buscar validação externa. Essa mudança interna cria uma qualidade de presença que é imediatamente perceptível aos outros. As pessoas olham para você quando passa, não porque estão avaliando sua aparência ou status, mas porque sentem, mesmo sem compreender, que estão diante de alguém que encontrou a fonte verdadeira de autoestima. O filho pródigo só pôde realmente voltar para casa quando reconheceu seu valor como filho, independentemente de seus erros e fracassos. A mulher com fluxo de sangue só encontrou coragem para tocar na orla do manto de Jesus quando reconheceu seu direito à cura, apesar das leis que a classificavam como impura. Zaqueu só pôde transformar sua vida quando percebeu que Jesus o valorizava, mesmo sendo desprezado por todos os outros. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos de rejeição, aquelas situações em que você se sentiu desvalorizado ou ignorado, aqueles períodos em que seu valor foi questionado, tudo isso fazia parte do seu processo de despertar para uma fonte mais profunda e estável de autoestima. E agora, mesmo que ainda esteja crescendo nessa compreensão, os outros já conseguem sentir uma qualidade diferente em sua energia. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Sua jornada de autodescoberta e autoaceitação não é apenas para seu benefício pessoal, mas para que você possa modelar para outros uma forma diferente de estar no mundo. Uma forma baseada no valor intrínseco, não no desempenho ou nas comparações. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. A missão de inspirar através da presença. Como compreendemos até aqui, os olhares que você atrai não são apenas reações aleatórias, são respostas a algo profundo que emana de seu ser. E isso nos leva a uma conclusão importante. Você tem uma missão de inspirar os outros através da sua mera presença. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Mateus 5:13-14. Jesus não disse que seus seguidores deveriam tentar ser sal ou esforçar-se para ser luz. Ele declarou que eles já eram essas coisas por natureza. Quando você compreende que atrair olhares é parte do seu propósito divino, deixa de sentir-se desconfortável com essa atenção e passa a reconhecê-la como oportunidade. Não é que você deva buscar destaque ou fama, é que sua própria existência autêntica, sua presença consciente, seu modo de ser, já são uma forma de ministério. A rainha Esther foi colocada em posição de influência para um momento como este. Esther 4:10-4. Ela não precisou fazer grandes discursos para inspirar. Sua mera presença no palácio, no momento certo, foi instrumento para a salvação de todo um povo. Da mesma forma, você não precisa ser eloquente ou fazer coisas extraordinárias para cumprir seu propósito.
Às vezes, apenas estar presente, com total consciência e autenticidade, é exatamente o que a situação requer. Quando você entra em uma sala e as pessoas notam, quando caminha pela rua e atrai olhares, quando sua presença silenciosa acalma um ambiente agitado, tudo isso são manifestações do seu ministério de presença. Você está inspirando os outros, não necessariamente pelo que faz ou diz, mas pelo que você é e pela energia que traz consigo. O que parece perda é preparação. Aqueles momentos em que você se sentiu deslocado por ser diferente, aquelas situações em que sua sensibilidade parecia mais um fardo que uma bênção, os períodos em que você questionou por que não conseguia simplesmente se encaixar como os outros, tudo isso fazia parte do seu processo de refinamento para essa missão de presença inspiradora. João Batista atraía multidões ao deserto, não por sua oratória rebuscada ou por milagres espetaculares, mas pela autenticidade radical de sua vida e mensagem. As pessoas sentiam que estavam na presença de alguém que incorporava completamente a verdade que proclamava. E essa integridade era magnética. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Os olhares que você atrai, a curiosidade que desperta, a forma como sua presença impacta os ambientes, tudo isso é parte do seu equipamento para uma missão muito específica no plano divino. Você está inspirando os outros a despertarem para suas próprias verdades, a reconectarem-se com suas essências, a lembrarem-se de quem realmente são. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você compreenderá que aquilo que parecia estranho ou desconfortável, ser notado, atrair atenção sem esforço, impactar ambientes com sua mera presença, era na verdade sua maior dádiva. Era o sinal de que você estava cumprindo exatamente o propósito para o qual foi criado: ser uma luz no mundo, inspirando outros não apenas pelo que faz, mas pelo que você é. Abraçando plenamente seu propósito luminoso. Chegamos ao ponto culminante desta jornada de compreensão sobre por que as pessoas olham para você. É hora de abraçar plenamente seu propósito luminoso, sem reservas ou hesitações. Não temais, ó pequeno rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Lucas 12, 22. Este versículo nos lembra que não precisamos temer nossa própria luz. Ela é um presente divino que nos foi dado para ser compartilhado. Abrace o fato de que sua energia é diferente. Aceite que sua presença tem impacto. Reconheça que os olhares que você atrai não são acidentais, mas parte integrante da forma como sua luz interage com o mundo. Não diminua seu brilho para fazer os outros se sentirem confortáveis. Não se esconda para evitar destacar-se. Sua luz não é para ser escondida debaixo do alqueire, mas colocada no velador, onde pode iluminar a todos. Mateus 5,15. Moisés, após 40 dias na presença divina, não escondia seu rosto radiante por vergonha, mas por consideração aos que não podiam suportar tal brilho. Da mesma forma, sua sensibilidade aos outros não deve levá-lo a diminuir sua luz, mas a administrá-la com sabedoria e compaixão, reconhecendo que nem todos estão prontos para a intensidade total de sua presença. Abrace sua diferença como propósito, não como problema. Celebre sua sensibilidade como dom, não como fardo. Honre sua capacidade de impactar ambientes como parte essencial de sua missão, não como uma peculiaridade a ser escondida. Quando você abraça plenamente quem é, sem desculpas ou explicações, cria um campo de permissão ao seu redor que inspira os outros a fazerem o mesmo. O que parece perda é preparação. Todos os momentos em que você tentou se esconder, todas as vezes em que desejou ser normal, todos os períodos em que questionou por que não podia simplesmente passar despercebido, tudo isso fazia parte da jornada para este momento de aceitação plena e abraço total do seu propósito luminoso.
Ester precisou aceitar seu destino como rainha para salvar seu povo. Daniel teve que abraçar sua posição na corte babilônica para influenciar reis. Paulo teve que reconciliar-se com seu chamado apostólico único, mesmo quando isso o colocou em conflito com outros líderes. Da mesma forma, seu caminho de aceitação plena do seu propósito talvez não seja fácil, mas é absolutamente necessário. Não é coincidência, é propósito. Deus não permite nada sem razão. Quando você abraça plenamente seu propósito luminoso, todas as peças começam a se encaixar. Você compreende que as experiências que pareciam desconexas estavam, na verdade, preparando-o para este momento. Você reconhece que os desafios que enfrentou estavam forjando em você exatamente o caráter necessário para sua missão única. Quando chegar o tempo, tudo fará sentido. Você verá que os olhares que atraía, a atenção que recebia sem pedir, o impacto que causava apenas por estar presente, tudo isso era parte do plano divino para sua vida. Não era coincidência, era propósito. O que agora parece solidão será testemunho. O que parece perda é preparação. Deus não permite nada sem razão. Abrace quem você é. Brilhe sua luz sem hesitação. Deixe que os olhares venham, sabendo que cada pessoa que nota sua presença está, de alguma forma, sendo tocada pelo divino através de você. Esta é sua missão. Este é seu chamado. Este é seu propósito. E um dia, quando olhar para trás em sua jornada, você sorrirá com profunda gratidão, compreendendo que cada passo, cada desafio, cada momento em que se sentiu diferente ou notado, tudo estava te conduzindo para este momento de plena expressão do seu ser luminoso. E verá, com perfeita clareza, que nunca esteve sozinho nessa jornada, que tudo, absolutamente tudo, tinha um propósito divino.